Olá, meus amigos, queridos e amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco em nome de Jesus. A paz de Cristo seja convosco em nome do Senhor Jesus. A hora que você, a hora que você for ouvir esta palavra, essa mensagem, que a paz do Senhor esteja convosco em nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra aqui neste momento para você que nos acompanha aí pelo Instagram, você que nos acompanha aí pela página da igreja, né? Você que também está conosco ali no WhatsApp. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra nessa noite para alimentar o nosso espírito, né? Para alimentar o nosso espírito. Eu estava aqui e o Senhor me impulsou para estar transmitindo uma palavra, fazendo esse vídeo para abençoar, para nos alimentar da palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu quero que você ouça. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, aleluia, em Salmos, no capítulo de número Salmo de número 142. Salmo de número 142. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Quero deixar uma palavra para o teu coração. A importância, a importância da oração, a importância do clamor, a importância da súplica, né? A importância da súplica, daquela oração constante, principalmente nos momentos das aflições, nos momentos dos ataques do inimigo, nos momentos que os problemas, nos momentos que as águas parece que vai nos submergir, a importância do clamor, a importância da oração, da súplica a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui o salmista está orando direto a Deus, né? Aqui o salmista ora direto a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, aleluia, ao Deus do próprio Davi, que também hoje também é o nosso Deus. Hoje também é o nosso Deus. A nossa oração hoje, ela é feita hoje a Deus, ao Deus Pai, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, aleluia, em João capítulo 14, João capítulo 15, né? E os dois capítulos ali Jesus deixou escrito, né? Que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome dele, né? Tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, isso ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aqui o salmista está orando direto ao Pai, direto ao Deus Pai, porque não tinha a intercessão do Filho ainda, né? Glória a Deus. Mas hoje nós temos a intercessão do Filho. Hoje nós temos, a Bíblia diz que Jesus é o mediador, né? A Bíblia diz ali em Timóteo, né? Que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Então hoje nós temos que entender a necessidade e o resultado que a oração nos traz. Que a oração nos traz. E às vezes, meus queridos amados, no momento mais difícil da nossa vida, é o momento que, na maioria das vezes, nós não queremos orar. Nos momentos mais difíceis, mais tenebroso, nos momentos mais angustiantes da nossa vida, é o momento que nós menos queremos orar. Mas é o momento mais importante para a oração. Mas quem não quer que nós oramos, principalmente constantemente, quem não quer que nós suplicamos, que nós oramos, que nós suplicamos, que nós clamamos ao Senhor Jesus, ao Pai em nome de Jesus? Quem não quer?
A única pessoa que não quer é o diabo, é o inimigo. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele trabalha, ele luta para que nós não oramos, para que nós não suplicamos. Porque é através da súplica, é através do clamor, é através do clamor com o coração quebrantado, é através da súplica com o coração quebrantado que vem o retorno, que vem a resposta, que vem o resultado. Amém, amados? Eu quero deixar essa palavra para você. Eu não sei como você está. Vamos alimentar-se da palavra do Senhor. Eu não sei, de repente você está enfrentando um momento muito difícil na tua vida. De repente você está enfrentando um momento de luta, de batalha, de tempestade, um momento de turbulência na sua vida. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Olha só o que diz no Salmo 142, no versículo 1 em diante. Diz assim, ó: com a minha voz, presta bem atenção, que aqui é a oração individual. O salmista está falando que foi com a voz dele, não foi com a voz do A, B ou C, né? O que acontece muito? As pessoas esperam muito pela oração do outro, né? A igreja hoje está muito assim, né? Espera muito pela oração do outro, do irmão, do pastor, da pastora. A pessoa crê muito na oração do outro e, na verdade, ela não crê na oração dela. E cada crente precisa crer na sua oração. Cada crente precisa crer na sua oração. E muitas pessoas são ensinadas, né, a crer mais na oração do outro do que na oração dela. Por isso que muitas pessoas preferem chamar alguém para orar por ela, porque muitas pessoas preferem crer na oração de alguém por ela do que crer na própria oração dela por ela mesma, a Deus, né? Olha o que o salmista diz aqui: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Amém? Ou seja, com a minha voz, com a voz dele, ele está falando, ele clamou, não foi com a voz de ninguém. E com a voz dele ele suplicou ao Senhor, ele clamou, ele suplicou, ele foi persistente, ele pediu, ele colocou a causa dele diante do Senhor em súplica, em oração, em clamor. Amém? Em perseverança. Aí ele continua: derramei, olha só, versículo 2: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha verdade, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olha o que ele colocou diante de Deus, em súplica, em clamor, em súplica, em oração, em perseverança. No momento que o espírito dele estava angustiado, no momento que o espírito dele estava angustiado, no momento que ele sentiu ou viu que havia laços armados contra ele. Os inimigos tinham armado laços, havia laços de morte contra ele. Mas naquele momento, o que ele faz? Ele expõe a queixa dele ao Senhor. Ele expõe a queixa dele ao Senhor. Ele não expõe a queixa dele ao profeta apenas, ao A, B ou C, não. Ele expõe a sua queixa ao Senhor. Ele entra num clamor diante do Pai e ele expõe a sua necessidade, ele expõe a sua angústia, ele é verdadeiro perante o Senhor. Ele fala de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele fala de tudo aquilo que ele estava passando. Ele fala de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento, angústia. Olha só, imagine um rei abrindo o coração para o Senhor, um rei abrindo o coração para Deus e falando da angústia que ele estava sentindo, falando que a alma dele estava angustiada, o espírito dele estava angustiado. Imagine, queridos. E é isso que nós precisamos. Nós hoje precisamos disso. Nós hoje precisamos confiar na nossa oração. Ei, confia na tua oração. Acredita na oração que você faz a Deus. Aleluia.
A tua oração a Deus é muito mais poderosa do que a minha oração por você, queridos. A sua oração, se você descobrir, o dia que você descobrir que a tua oração feita a Deus com fé, com o coração quebrantado e com fé, ela traz muito mais resultado na sua vida do que a minha ou a de qualquer um outro, porque a nossa oração é momentânea. Às vezes a gente ora pela pessoa e naquele momento acontece algo. Mas se a pessoa não continuar clamando, suplicando, orando e confiando na oração dela, consequentemente, daqui a pouco ela está com o mesmo problema novamente. Você entendeu isso? Mas olha o que o salmista diz aqui. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha verdade. Conheceste a minha verdade. Quando o espírito estava angustiado dentro dele, ele foi sincero com Deus. Ele não entrou na presença de Deus dando uma de super-herói. Não, ele foi sincero com Deus, ele apresentou a situação dele, a queixa dele, a situação dele, a condição dele, a tristeza dele. Ele apresentou ao Senhor. Em oração, em súplica. Aí ele continua. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Glória a Deus. O salmista, na situação que ele estava, ele olhou à sua direita, ele olhou à sua esquerda e ele não viu ninguém que poderia livrá-lo, que poderia salvá-lo, que poderia socorrê-lo. Mas aí ele olhou para quem? Ele olhou para o Senhor. Ele olhou para o Senhor. Ele expôs a situação dele ao Senhor. Ele expôs a causa dele ao Senhor. E aí ele diz assim, ó. A ti, Senhor, clamei. Quando eu olhei que ninguém poderia me livrar, quando eu olhei à minha direita, à minha esquerda e vi que ninguém poderia me salvar, ninguém poderia me livrar, ninguém estava me vendo, então eu expus o meu clamor ao Senhor. A ti, Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio. O homem pode não me dar sustento, o homem pode não me socorrer, o homem pode não me socorrer, me proteger, o homem pode não estar me vendo nos meus momentos difíceis, mas o Senhor está me vendo. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo forte. Aí ele clama ao Senhor e ele diz, ó, disse eu, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Você vê a sinceridade do salmista, amados? Como que ele foi sincero? Como que ele vai colocando aqui diante de Deus a verdade dele? A verdade dele, o que ele é, o que ele está passando, o que ele está passando. Ele não esconde de Deus o que ele está passando. Ele não esconde de Deus a fraqueza dele. Ele não esconde de Deus esse momento tenebroso que ele está passando. Aleluia. E aí ele diz o seguinte, olha. Ele diz o seguinte, ó. Estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele sabia que na força do braço, mesmo ele sendo um rei, mesmo ele sendo um grande rei, na força do braço, ele não conseguiria vencer aquela situação. Então ele precisava do refúgio de Deus. Ele precisava do socorro divino. Ele precisava da ajuda divina, do consolo divino. E assim, muitas vezes somos nós, amados. Muitas vezes nós queremos vencer na força do braço. Muitas vezes nós olhamos para a direita, nós olhamos para a esquerda e nós queremos encontrar refúgio em alguém.
Nós queremos encontrar refúgio, encontrar socorro em alguém. E aí nós percebemos que ninguém está nos vendo, nós percebemos que ninguém vai nos socorrer e muitas vezes nós se frustramos, ficamos frustrados. Sabe, mas faça como o salmista. Ei, declare que o Senhor é o teu refúgio, que o Senhor é a tua força, que o Senhor é a tua fortaleza, e apresenta essa causa que você está passando diante dele. Mas apresente com sinceridade. Mostra para ele, fala para ele da tua fraqueza. Fala para ele da tua fraqueza. Fala para ele da tua fraqueza. Fala para ele da sua debilidade. Fala para ele do momento difícil que você está passando. Fala para ele, aleluia, que o teu espírito está abatido, que a tua alma está desesperada. Seja sincero. Aí olha só o que ele vai falar mais ainda, ó. Porque são mais fortes do que eu. Versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Aí ele diz, os justos me louvarão, pois me fizeste bem. Amém? Os justos me louvarão, pois me fizeste bem. Amém? Tira minha alma da prisão. Olha só o rei falando isso, hein? Olha o rei apresentando toda a sua fragilidade a Deus, né? Olha o rei, o grande rei de Israel. Homem que o coração era segundo o coração de Deus. Deus falou assim, olha, encontrei Davi meu servo, homem segundo o meu coração. Perdão. Homem segundo o meu coração. Homem segundo o coração de Deus. Olha o rei, segundo o coração de Deus, apresentando todas as suas fraquezas, todas as suas mazelas, todas as suas debilidades. Sendo sincero e falando, Senhor, socorre-me porque a minha alma está presa, está aprisionada. A minha alma está aprisionada na angústia. A minha alma está aprisionada na angústia. A minha alma está aprisionada na angústia, na amargura. Liberta a minha alma. Pai, Senhor, me socorre porque o meu espírito está abatido dentro de mim. Me socorre porque me livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Aleluia! São mais fortes do que eu. Então, aí o Senhor responde para ele, queridos. Olha só. O Senhor responde para ele, ó. Os justos me louvarão, pois me fizeste bem. Faça bem louvar ao Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós fazemos bem, queridos. Nós fazemos bem para nós mesmos. Quando nós louvamos ao Senhor, e louvar aqui, o que o salmista estava fazendo quando ele expõe a sua debilidade, a sua fragilidade, né? A sua angústia. Quando ele reconhece a angústia da sua alma, do seu espírito, quando ele reconhece, aleluia, que ninguém poderia livrar ele, mas o Senhor era o único que poderia livrar ele. O Senhor era a fortaleza dele, era o refúgio dele. Ele estava louvando ao Senhor. Ele estava louvando, ele estava fazendo um bem tremendo para ele, um bem que dinheiro nenhum paga. Quando ele toma essa atitude de apresentar-se diante do Senhor desta maneira, com esses argumentos espiritual, aleluia, irmãos, colocando Deus, sabe, com toda a glória, Deus como todo poderoso, com toda a honra e toda a glória, e ele como alguém frágil, necessitado que não tinha ninguém que pudesse ajudar ele, mesmo ele sendo um rei. Aleluia. Quando ele está fazendo isso, que a alma dele está aprisionada, ele sendo rei, ele não conseguia soltar a alma dele da prisão. Quando ele está fazendo isso, ele está adorando ao Senhor. Ele está louvando ao Senhor. E aí o Senhor diz, os justos me louvarão. Aqueles que crê, aqueles que confiam, louvarão ao Senhor,
mesmo nos piores momentos da sua vida. Mesmo nos piores momentos da sua vida, eles louvarão o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. Fica com essa palavra. Esse final de semana, essa sexta-feira, talvez para você está sendo difícil, mas apresente a tua causa, apresente a sua queixa ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai eterno, em nome dele, em nome de Jesus, isso ele fará. Apresente a sua causa ao Pai em nome de Jesus. Apresente a angústia, a tristeza, a amargura da alma, a tristeza de espírito, os perseguidores que te perseguem, sabe, os problemas que se levantam. Apresente ao Pai em nome de Jesus e você verá o livramento que ele vai te dar. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Fica na paz de Cristo e amanhã nós estamos aí de volta em nome de Jesus. Amém? Todos vocês que nos acompanham aí no Instagram, todos vocês que nos acompanham aí no Face, na Paz, na Revolução da Graça, Fonte de Vida, glória a Deus, também no WhatsApp, se alimenta dessa verdade de Deus e será bom para a tua alma. Amém, queridos? Deus abençoe.